Bem, nessa nossa aula de hoje, a 8ª aula do nosso programa, nós vamos tratar da prova documental. Vamos procurar seguir a metodologia anterior, isto é, falar um pouco das regras do código e do que a prova documental poderia gerar de problema segundo uma visão tradicional de simples interpretação da lei, e depois tratar também de aspectos mais importantes relacionados à prova do ponto de vista de uma visão interdisciplinar quanto ao documento. Os textos que nós selecionamos hoje dizem respeito a aspectos que hoje me parece muito mais importante da prova documental do que pensar num documento cartáceo, num documento em papel, que é o que o código disciplina, que é o problema das provas digitais. Hoje, praticamente, todo tipo de registro que nós fazemos no nosso dia a dia, seja de coisas que realizamos na internet, no telefone e assim por diante, acabam ficando registradas, documentadas na forma de documentos digitais. E os textos procuram analisar algumas destas peculiaridades que a prova digital tem. Há um texto meu, eu devia até ter trocado, porque quando eu coloquei esse texto era ainda o texto no Prelo, publicado num estudo sobre provas, coordenado por um seminário da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em que eu procuro tratar da cadeia de custódia da prova digital. Depois nós temos dois outros textos, um da Marcela Mascarenhas Nardelli e outro da Karina Quito, que analisam um aspecto relacionado mais a meios de obtenção de prova ligada a documentos digitais do que propriamente ao documento digital em si. E os dois textos tratam de como hoje é possível obter documentos digitais, eletrônicos, que estejam armazenados em poder de terceiras pessoas. Normalmente, provedores de serviços de internet, seja serviço de guarda de arquivos em nuvens, sejam serviços que nós utilizamos para uma série de atividades, como, por exemplo, geolocalização, quando nós acionamos um mapa, pesquisa de palavras-chave em buscadores de internet, como o Google, armazenamento de fotografias, armazenamento de documentos propriamente ditos, além, é claro, da possibilidade de transmitir entre pessoas, por meio de sistemas telemáticos, esses documentos. E os textos procuram chamar a atenção para um aspecto que é o nível de proteção da privacidade, comparado à grande exposição que a nossa vida, a nossa intimidade tem hoje nesses tipos de documentos armazenados em celulares, computadores, tablets e principalmente nos provedores de serviços da internet. E analisando isso à luz de uma insuficiência legislativa que nós temos, notadamente de critérios e hipóteses de acesso a esse tipo de documentos, seja no Marco Civil da Internet, seja na Lei Geral de Proteção de Dados, e uma certa, como eu vou dizer, incongruência de, nesse vazio legislativo, aplicar para a obtenção desses dados o regime do Código da Busca e Apreensão, que é um regime bastante largo. É relativamente fácil se obter uma busca e apreensão. O regime do Código foi pensado na busca e apreensão de coisas físicas, materiais, entrar numa residência, entrar num escritório, vasculhar, procurar determinadas coisas que já se sabe o que é, como contratos, extratos bancários de contas no exterior, vídeos ou fotografias de pedofilia e assim por diante, né? E apreender esses documentos. O que acontece, já deixando claro no início, o que nós temos na prova digital é um movimento invertido. Se nos objetos físicos, se eu falar, bom, eu quero apreender um determinado livro, eu procuro na estante, procuro na gaveta, procuro em cima da mesa, e se eu encontrar aquele livro eu apreendo, se eu não encontrar eu não apreendo. Então, nas provas físicas, primeiro eu busco, se eu não encontro, não há o que apreender, se eu encontro, eu apreendo só aquilo que era objeto da minha busca. No âmbito digital, e os textos exploram isso, e acho que esse seria o primeiro grande interrogativo, mas antes vamos falar do regime do código. O que acontece é que para eu encontrar o que eu procuro, primeiro eu preciso apreender tudo. O volume de dados, o volume de informação é gigante.
Hoje em dia, essas operações costumam ser feitas, né, mediante uma coleta inicial de todos os dados, um espelhamento completo da memória do computador, de um HD externo, e a partir dessa cópia, onde eu levo tudo, é que depois eu vou buscar para ver se eu acho aquele elemento de prova que é interessante para a investigação. Então, fazendo uma simplificação, enquanto nas provas físicas, primeiro eu busco um conjunto amplo, mas só apreendo, isto é, só passa ao poder das autoridades exatamente aquilo que eu procurava, e quando eu a encontro, nas provas digitais, o que nós temos é um movimento invertido. Eu apreendo tudo, era como se alguém entrasse dentro da nossa casa e levasse simplesmente todos os objetos que tem dentro dela, e aí depois que tudo está apreendido e tudo está na posse dos órgãos de investigação, dos órgãos de persecução penal, é que ele vai dentro daquele tudo buscar o que lhe interessa. Mas o problema é que, acha ou não o que lhe interessa, ele vai continuar com tudo que diz respeito, muitas vezes, à nossa privacidade, aspectos pessoais que não tem nenhuma relação com aquela investigação. Isso, por si só, parece indicar uma necessidade de uma proteção muito mais intensa. O código, e agora, feita essa introdução, começo pelo que seria a parte 1 da nossa aula. O Código de Processo Penal tem uma disciplina extremamente sucinta dos documentos. Na verdade, ele tem apenas 8 artigos sobre a prova documental. E é importante dizer que os documentos são provas pré-constituídas. São provas que existem antes e fora do processo. Então, o Código de Processo Penal, o legislador processual penal, ele não se preocupa em disciplinar como criar o documento, como constituir o documento. Diferente de uma prova testemunhal, por exemplo, em que o legislador vai dizer quem pode ser testemunha, onde que ela é ouvida, ela tem que comparecer em juízo, quem pode depor, que tipo de perguntas serão feitas, quais as perguntas serão vedadas, quem pergunta primeiro, quem pergunta depois. Quando nós estudamos reconhecimento de pessoa ou coisas, há um procedimento para realizar o reconhecimento. Primeiro eu descrevo a pessoa a ser reconhecida, depois eu coloco a pessoa do lado de outras com características semelhantes, por último eu indico se há o reconhecimento. Ou seja, até aqui nós tratamos de provas que são provas que se constituem em juízo. Por isso nós chamamos essas provas que decorrem de fontes pessoais, né, de provas constituendas. Elas precisam ser constituídas, criadas, o meio de prova se realiza em juízo. Isso decorre do fato de que estas provas todas têm como fonte pessoas. Ainda que o legislador use expressões diferentes, ele vai dizer que o acusado é interrogado, que a vítima presta declarações, que a testemunha presta depoimento, que hoje na colaboração premiada, o colaborador premiado presta declarações. Substancialmente são pessoas que estão falando, pessoas que têm algum conhecimento prévio sobre algo que é relevante para o processo e que irão narrar esses conhecimentos em juízo. Inclusive o Código tem regras específicas para a oitiva de surdos, mudos, ou só surdos ou só mudos, para pessoas que não falam a língua nacional, com intérpretes, tradutores, e assim por diante. Então, nos meios de prova que nós estudamos até agora, o legislador se preocupa propriamente com a constituição do meio de prova. Na prova documental... Posso fazer aqui, se não atrapalhar os outros? Não, tá bom. Não, é porque a gente tá assim. Mas tudo bem. Mas eu agradeço a atenção da senhora. Muito obrigado. Então, retomando, na prova documental, o que nós temos é que o documento existe antes do processo. Eu estou investigando uma evasão de divisas e alguém assinou um contrato com uma instituição financeira estrangeira na qual ela vai depositar um dinheiro no exterior. Eu estou adquirindo uma empresa em nome de laranjas e foi feita uma alteração do contrato social daquela empresa com o nome de pessoas que de fato não são quem mandam naquela empresa, né? Eu vou praticar uma lavagem de dinheiro, então eu coloco o produto do crime
no nome de uma terceira pessoa. Tudo isso são atos que ocorrem antes e fora do processo. E eu vou me preocupar depois, não com a constituição do documento, isto é, com quais os signos que o documento vai conter, qual o conteúdo daquele documento, quem assina o documento primeiro, se é necessário testemunha ou não é necessário uma testemunha ou mais de uma testemunha para assinar aquele documento. Eu vou me preocupar apenas em juntar aquele documento no processo e valorar aquele documento. Então, quando nós falamos em processo penal, mesmo vale em processo civil, da produção da prova documental, é importante entender que essa produção não é a elaboração do documento. É pegar um documento anterior e que pré-existe ao processo e juntar este documento no processo. Então, por conta disso, o Código estabelece regras sobre este segundo momento, ou um momento posterior à existência do documento. Então, o Código diz que em qualquer momento do processo eu posso juntar documentos. Ele trata dos documentos como apenas documentos em papel e documentos escritos. O artigo 232 do Código diz: consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou privados. Essa é a distinção que o Código faz. Documentos são escritos. Esses escritos podem ser constituídos por uma autoridade pública, que normalmente goza de fé pública, ou por particulares. Os documentos constituídos por um funcionário público que tem função certificante chamam-se instrumentos. Documentos feitos por particulares chamam-se papéis. E depois o Código diz que a fotografia dos documentos, isso é fotocópia, xerox, numa linguagem popular, devidamente autenticada, terá o mesmo valor que o original, aqui se preocupando com a autenticidade do documento. Trata de cartas particulares, quando que a carta pode ser exibida em juízo. Obviamente, ele não trata da constituição da carta, de como escrever a carta, mas se essa carta pode ser exibida ou não pode ser exibida em juízo. Diz que os documentos particulares assinados deverão ter a firma reconhecida. Diz que os documentos em língua estrangeira deverão ser traduzidas, e diz que as públicas formas dos documentos, algo que hoje não existe mais, que é uma pessoa copiar um documento para outro à mão, né? Antigamente, os próprios instrumentos de recursos que subiam por instrumento, né? Se vocês pararem para pensar, em 1941 não existia máquina de xerox, não existia fotocópia. O traslado era alguém que punha um documento de um lado e escrevia à mão o inteiro teor do que era aquele outro documento. E era assim que se fazia uma cópia do documento. Então, as regras do Código são, hoje, regras de um tempo ultrapassado. Os códigos civil e de processo civil, por outro lado, têm um conjunto bem mais rico de regras sobre prova documental, notadamente sobre valor dos documentos, sobre produção dos documentos, sobre exibição dos documentos. Porque no âmbito da vida civil, da vida de relações, e essa é uma distinção bastante comum no âmbito civil, mas que no âmbito penal não tem essa importância, existem certas relações jurídicas, normalmente relações jurídicas mais relevantes, relações jurídicas mais importantes, seja do ponto de vista da natureza do ato, como um casamento, como a morte, seja do ponto de vista do valor do ato, a compra de um imóvel, a compra de um veículo, valor que eu falo, o valor econômico, né? Que o próprio legislador estabelece como condição de constituição daquele ato, que aquele ato seja registrado de uma determinada maneira. Então, se eu quiser aqui onde eu estou dando aula comprar uma xícara de café, eu vou lá, pago o dinheiro, pego a xícara de café, não vou precisar de um recibo, ainda que eu faça um contrato verbal, eu não vou precisar assinar nenhum contrato para que eu possa tomar o café. E ninguém vai dizer, esse café não é seu porque você não tem um documento escrito que comprove que você comprou o café. Só que se eu quiser comprar um imóvel,
e eu não tiver uma escritura pública de compra e venda, e eu não levar essa escritura pública de compra e venda a registro, no registro de imóveis, eu não vou ser proprietário daquele imóvel. Pelo menos perante terceiros eu não serei. Por quê? Porque ali o legislador estabelece, como condição de constituição do negócio jurídico, determinada forma de documentação daquele negócio. E em outras situações, mesmo quando o legislador não estabeleça este documento, normalmente a vida de relação faz com que nós procuremos documentar as relações jurídicas mais importantes. Um contrato de locação de um imóvel, ele não precisa ser escrito, pode até ser verbal, mas se nós vamos alugar um imóvel no qual nós vamos morar por um tempo significativo, vamos pagar mensalmente um determinado valor relevante, existem regras de que se você danificar o imóvel, você tem que indenizar o imóvel, qual a condição daquele imóvel, previamente a você ingressar no imóvel e assim por diante, muito provavelmente nós vamos nos preocupar em fazer esse contrato. Se alguém chegar no aeroporto, como eu estou agora, e for locar um veículo, ninguém vai fazer esse contrato de locação de um veículo pelo valor do bem locado verbalmente. Ainda que hoje eu não faça no papel, que eu faça num computador, alguém preencha meus dados, depois vai me dar lá um tablet que eu vou fazer minha assinatura à mão, mas eu vou ter um registro daquela locação. Talvez por isso que a prova documental tem uma importância muito maior no âmbito dos processos não penais do que dos processos penais. Principalmente se nós pensarmos nos crimes da época do Código de Processo Penal, década de 40 do século passado, os crimes eram notadamente crimes de rua, e crimes com ação, resultado sensível, perceptível, visualizável, porque ocorria uma alteração do mundo exterior, um resultado fenomênico constatável pelos sentidos, e que o legislador se preocupou, por exemplo, no processo penal, muito mais com a prova pericial e, notadamente, com o exame de corpo de delito. Porque se eu pensasse no roubo, no furto, no estelionato, no estupro, no homicídio, na lesão corporal, naquela época, dificilmente alguém teria esses atos documentados. O criminoso não vai querer documentar, muito provavelmente vai procurar cometer o crime fora dos olhares de terceiras pessoas para que não haja prova. Então era muito mais relevante eu ter uma disciplina de como realizar uma prova pericial para comprovar a existência do crime, e a sua autoria normalmente era demonstrada pela prova testemunhal. Então realmente o Código não dá esta importância toda à prova documental. Já o Código Civil não só exige determinadas formas documentais para a constituição de determinados negócios jurídicos, né, como muitas vezes se preocupa com certos valores de documento. Então impõe aos comerciantes que tenham livros comerciais, estabelece a necessidade de uma série de documentos, estabelece o que fazer quando se tem a notícia de um documento e a parte não leva esse documento ao processo, a obrigatoriedade de exibição de documento, as consequências que a parte sofrerá por não ter exibido um documento que presume-se razoavelmente ela deveria dispor daquele documento. Tudo isso a lei processual civil estabelece. E a lei processual penal, não. Só que hoje, há um filósofo italiano chamado Maurizio Ferrari, acho que eu já falei dele para vocês, ele tem uma obra sobre documentalità, que vai além de dizer que tudo é documentado, a obra é muito mais intensa. Ele trabalha com uma ideia de que nenhum fato social existe sem estar documentado. Se não houver uma documentação, um registro de um fato social, ele não existe. Mas talvez possamos dar um passo atrás ou pensar no aspecto mais pragmático desta obra, na qual ele diz o seguinte: talvez no final do século passado, nas 2 últimas décadas do século passado, imaginava-se, e principalmente depois dos telefones celulares, e quando os telefones celulares eram apenas telefones para comunicação verbal entre pessoas distantes, que haveria uma superação da linguagem escrita pela linguagem falada, que praticamente tudo
voltaria a ser oral. Mas, com o avanço da tecnologia, com a internet, notadamente com os smartphones, ele diz, hoje, praticamente toda a nossa vida é documentada. Documentada no sentido de ter um registro, né, escrito, ou visual, ou sonoro, de praticamente todas as atividades que nós realizamos. Isso vai ser bem importante para depois tratarmos do texto da Karina, do texto da Marcela, porque hoje nós praticamente deixamos rastros, sinais, signos de tudo que nós fazemos. Eu estou aqui dando aula para vocês e estou gravando a minha aula. Se eu estivesse dando aula na faculdade, vocês estariam ou gravando o que eu estou falando ou anotando o que eu estou falando. Se nós vamos num determinado local, nós vamos lá e fazemos um check-in no nosso seu celular. Olha, cheguei, estou aqui. Se nós estamos em diversos locais e diversas situações da nossa vida, nós tiramos fotografias e hoje vamos postar essas fotografias em diversas redes sociais, escrever alguma coisa, que lugar excelente, olha, hoje estive aqui, etc. O próprio registro de metadados dessa atividade fornece uma série de elementos sobre o nosso dia a dia. As operações financeiras hoje em dia, por exemplo, são praticamente todas elas registradas. Hoje em dia é raro. Pensem vocês, quem que sai pagando coisas em dinheiro? Tomei um cafezinho, paguei em dinheiro. Peguei um ônibus, paguei a passagem em dinheiro. Comprei um livro, paguei esse livro em dinheiro. Que se amanhã ou depois alguém quisesse saber dessa atividade, seria muito difícil de saber. Hoje nós praticamente pagamos tudo, ou com cartão de crédito, ou com Pix, ou com cartão de débito. E toda essa atividade de compra fica registrada. Nós somamos isso, o que nós compramos, com, muitas vezes, programas de aparelho de telefone celular que fornecem a nossa geolocalização. Antes de comprar, de saber que produto comprar, nós realizamos pesquisas na internet com palavras-chave, etc. Então, nós vivemos efetivamente hoje um mundo em que a nossa vida está inteira documentada. Inteira documentada. E a isto somam-se dois fatores. Primeiro, a facilidade desses registros e com qualidade. Hoje a qualidade da câmera, seja para fotografar, seja para filmar, seja para gravar um áudio de uma determinada conversa, de um fato que está acontecendo na rua e assim por diante, é muito simples e muito fidedigna, porque a qualidade das filmagens, dos registros é muito grande. E mais do que isso, a capacidade de armazenamento desses dados cresce vertiginosamente. Em menos de 2 anos, dobra-se a capacidade de armazenamento de cada aparelho. Portanto, nós estamos falando de uma escala em progressão geométrica. O aparelho iPhone número tal, que você comprou há 2 anos e que era o melhor aparelho, o mais completo, top dos aparelhos, 2 anos depois já é insuficiente, a capacidade de memória é pequena. Se você gravar muitas coisas, certos programas você não vai conseguir rodar nele, o mesmo vale para um notebook, para um computador de mesa, para um tablet e assim por diante. Então hoje nós temos uma facilidade muito grande de registrar as nossas atividades, uma capacidade muito grande de registrar um número absurdo de atividades, né? E, portanto, a nossa vida está inteira documentada. Qual o reflexo que isso gera no processo penal? É claro que ainda vai continuar existindo o crime de rua, fulano que furtou o celular, o outro que estava bêbado dirigindo o carro, atropelou e bateu em alguém, mas cada vez mais nós vamos depender menos das provas testemunhais. E hoje em dia, vocês sabem, mesmo os crimes de rua, basicamente uma prova decisiva são os registros em vias públicas. As câmeras de segurança dos prédios, por exemplo, particulares, e que é possível obter acesso a essas câmeras de segurança públicas, do poder público em determinados locais. Eu vou pegar o aparelho celular da pessoa, vou ver onde que ela foi, vou ver quais as palavras que ela pesquisou, vou ver todos esses elementos. Então,
daqui para frente, o papel que a prova documental vai ter. Claro, já tinha antes. Em certos crimes, que nós chamamos crimes de investigação de escritório, crimes do colarinho branco, que uma empresa fez, não fez, uma SA, deliberação do conselho, quem resolveu executar os contratos que ele assinou, quem é o fornecedor, etc. Tudo isso faz parte, muitas vezes, de uma atividade registral e que, portanto, esse tipo de crime já teria uma prova predominantemente documental, no sentido até clássico dos documentos, contratos, trocas de correspondência, ainda que hoje seja por e-mail e não por carta e assim por diante. Mas o que eu falo é mesmo no crime do dia a dia. Hoje em dia, praticamente, vejam, qualquer fato que a gente ouve que aconteceu na rua, fulano atropelou Beltrano, fulano chegou e do nada deu um tiro em alguém, não sei o que, dificilmente não tem uma reportagem que mostre essa imagem em alguma câmera de segurança que isso foi captado. Então nós precisamos nos preocupar com a qualidade da prova documental, do documento digital, é disso que trata meu texto, quando eu trato da cadeia de custódia dessas provas, e precisamos nos preocupar quando esses documentos, que existem em abundância, mas não foram espontaneamente fornecidos pelas partes, como que esses documentos vão ser obtidos. Desde algo mais simples, como a polícia solicitar para um condomínio as imagens registradas da câmera de segurança daquele condomínio que estão apontando para a rua, para um local público, para saber o que aconteceu em frente ao edifício, na calçada do edifício e assim por diante, né? Até situações mais complexas, como oficiar para um provedor de serviço de internet, e não raro, os juízes determinam, já teve caso de juiz determinar que o Google fornecesse tudo, vídeo, imagem, fotografia, busca por palavras-chave, etc., dos últimos 10 anos da vida da pessoa. Ou seja, você reconstrói a vida inteira de qualquer pessoa. É lógico que o potencial de invasão disso é enorme. E daí nós temos os outros dois textos, da Marcela Nardelli e da Karina Quito, que tratam destes aspectos. O que o meu texto procura ressaltar, e talvez seja mais difícil ainda vocês perguntarem por vídeo, embora não me pareça, mas fiquem à vontade para perguntar, se tiverem dúvidas, se quiserem tratar de outros aspectos, é que quando nós estamos pensando num documento físico, papel, se eu virar para vocês e falar, quando eu fui dar aula, eu faço um roteiro de aula. Vocês vão dizer, ele levou um papel, eu acho que era impresso, dava para ver que a letrinha era impressa, que a letra não era à mão, e era impressa em preto. É verdade? Se alguém puxar um pouco mais pela memória, tiver atenção, vai lembrar que na aula passada, que minha aula era presencial, eu falei, não, na aula passada tinha uma coisa diferente. O papel que ele levou com o resumo de aula dele era impresso também, mas o papel era amarelo. Realmente era amarelo, tinha acabado o papel em casa, eu paguei um papel da escola da minha filha que usava papel colorido. Então, nós percebemos certas características dos documentos. Porque, primeiro, eles são escritos em linguagem natural, linguagem que nós compreendemos, né? E segundo, porque ele tem um suporte físico que os nossos sentidos conseguem captar. Então, é mais fácil que nós, inclusive, lembremos ou tenhamos alguma representação do próprio conteúdo desses documentos. Os documentos digitais, eles são um conjunto de impulsos elétricos. Claro que se algum de vocês virar e falar assim, mas eu recebi um e-mail do professor dizendo que a aula de amanhã ia ser por vídeo, porque ele tinha um compromisso fora e mandando o link da aula. E aí você fala, não, isso eu tenho impresso. Aí você pega e imprime o e-mail que eu mandei para vocês. O papel impresso não é o documento digital. O documento digital é um arquivo composto por sinais que, no final das contas, são impulsos elétricos representados por 0 e 1 e que vão precisar de um determinado instrumento tecnológico, notadamente um programa, que vai fazer a tradução daquele conteúdo para uma linguagem natural, uma linguagem que seja acessível aos nossos sentidos e à nossa compreensão. Então, isso traz algumas características para os documentos eletrônicos, não só dessa sua desmaterialização, mas nós estamos vendo o conjunto de 0 e 1, os impulsos elétricos. Não ter um suporte relativamente estável, como seria um papel em que eu registro um determinado escrito,
facilita a alteração. E mais, se for alterado, nós não vamos saber. Até porque a alteração, talvez nós possamos fazer de pegar um e-mail de alguém ou entrar no WhatsApp web de alguém e mudar o conteúdo das imagens, e nós vamos ver e saber que fizemos isso. Mas, substancialmente, do ponto de vista do documento eletrônico, nós não vamos estar vendo qual a consequência que houve internamente no documento. E essa possibilidade de mudança do documento digital, que decorre dessa sua volatilidade, falta de estabilidade por não ter um suporte físico, ela permite com que esse documento seja facilmente alterável. Eu não vou nem usar a palavra adulterável, porque adulterável parece um certo contexto de má-fé, de intenção deliberada de alterar algo para beneficiar ou prejudicar alguém. Um perito, um funcionário de uma empresa que não tenha uma capacidade técnica suficiente, na hora que ele for gravar um documento, subscrever um documento digital, abrir para analisar aquele documento, ele pode, de boa fé, e sem nenhum intuito de beneficiar ou prejudicar quem quer que seja, alterar características originais desse documento. Então, é preciso que haja um cuidado bastante intenso na utilização desses documentos. E mais, se eu não tiver, por tudo isso, elementos que comprovem a autenticidade e a integridade desses documentos, o potencial epistêmico deles é baixíssimo. O Código de Processo Penal, e eu não falei disso quando falei dos 8 artigos do Código que tratam da prova documental, no capítulo dos documentos, o Código de Processo Penal tem uma outra disciplina da prova documental, no chamado incidente de falsidade documental, em que neste incidente o Código trata da situação em que alguém alegue que um documento não é autêntico. Nós podemos distinguir o documento em 2 aspectos. A autenticidade, que é o documento ter sido emanado, provir de quem é apontado como seu autor, o documento ter sido criado na data em que ele diz que ele foi criado, o documento não conter comprometimento de sua integridade no aspecto dos signos que representam a ideia do conteúdo do documento. Então, se eu escrever uma carta para alguém, colocar São Paulo, 9 de outubro de 2024 e assinar Gustavo, estes são elementos de autenticidade desse documento. Às vezes eu posso nem estar em São Paulo, eu podia estar em Brasília, estou acostumado a escrever São Paulo, eu vou lá e escrevo no documento São Paulo, tanto do tanto, e posso estar em Brasília. Posso ter me enganado e ter colocado, ao invés do dia 9, dia 10. Posso ter falado, a Luísa vai lá e fala, professor, precisa assinar tal documento para o nosso grupo de pesquisa. Eu falo para a Luísa, Luísa, tudo bem, hoje eu estou fora do escritório, a Cris, minha secretária, tem lá meu token, pode mandar o documento para ela, que ela põe minha assinatura eletrônica no documento e te devolve. Substancialmente, essas situações vão ter problema, porque eu autorizei a fazer isso. Mas esses são aspectos de autenticidade. Quer dizer, ainda que no documento lá tudo que esteja dito seja verdadeiro, eu, Gustavo, Badaró, concordo, coordenar o grupo de pesquisa, irá apresentar um projeto na segunda Tarufo Week em Girona, analisando o crime de estupro, como que os tribunais decidem, etc., etc., participarão minhas orientandas, Luísa e Júlia, etc., etc. O conteúdo do documento é verdadeiro. Se quem assinou por mim foi minha secretária, substancialmente, vamos até imaginar que fosse antes, que você vai lá e ela faz o rabisco lá, vocês vão no médico, pede uma receita para o médico, quem vai dar a receita é a secretária está acostumada lá, ela tem o carimbo do médico, ela põe o carimbo do médico e faz um rabisco ali em cima do nome, como se o médico fosse. O conteúdo daquele documento é verdadeiro. O médico está receitando para você tomar o medicamento A 3 vezes por dia, o medicamento B 1 vez por dia, durante uma semana e assim por diante. Mas aquele não é um documento autêntico, porque quem assinou em nome do médico não é o próprio médico.
O incidente de falsidade documental se destina a analisar estes aspectos de autenticidade do documento, que, se virar crime, nós denominamos de falsidade material. A data não é a data verdadeira, a pessoa não é a pessoa que emitiu o documento, né? Estão todos acompanhando agora o debate do final de semana, o atestado médico do Guilherme Boulos, que dizia que ele teve internado numa clínica para tratar-se de dependência de droga ou de cocaína ou algo semelhante. Aí começaram a falar, não, olha, mas o RG dele tinha um dígito a mais. Olha, o médico que assinou o atestado já estava morto. Aí vem a filha do médico e diz, olha, esse médico nunca trabalhou naquela clínica. Isto são aspectos de autenticidade do documento. O que não se confunde com o conteúdo do documento, né? Vamos imaginar que ele efetivamente tivesse feito uso de cocaína e o documento dissesse que ele naquele dia fez uso de cocaína. Ainda que o RG dele tivesse errado, ainda que o médico tivesse morto, além de que o médico nunca tivesse trabalhado na clínica, aquele documento não era um documento autêntico, embora o conteúdo dele pudesse ser verdadeiro, né? Se hoje eu anotar o nome de todos vocês e depois, na próxima semana, eu pegar a lista de presença da aula de hoje, colocar o nome de todo mundo, ou entregar a lista de um por um, assinando a lista na semana que vem com a data de hoje, para comprovar a presença na aula, o conteúdo daquele documento vai ser verdadeiro, que vocês estiveram presentes na aula de hoje, mas aquele não será um documento com a data certa de quando vocês estavam presentes ou presentes em sala de aula. Então, em todo documento, nós podemos distinguir esses dois aspectos. Se o conteúdo corresponde à realidade e se aquele documento é um documento autêntico, né? Se eu disser o seguinte e assinar um documento, vocês falam, olha, eu preciso justificar no meu escritório, para o meu estágio, que hoje eu assisti sua aula, professor. E eu assinar dizendo, olha, no dia de hoje, às tantas horas, eu dei uma aula sobre prova documental e a Maiara estava presente na minha aula, que foi dada na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E assinar, data de hoje assinar, isso é um documento autêntico. Sou eu que estou dando a declaração para a Maiara. Eu que estou assinando. Ele está com a data de hoje. Ninguém adulterou o documento. Mas ele será um documento com conteúdo que não é verdadeiro. Porque a aula não foi dada na faculdade, a aula foi dada por vídeo. Né? Como eu posso ter o oposto. Eu posso ter um conteúdo autêntico, um conteúdo correto, veraz, num documento que não é autêntico. Que a Maiara virar e falar assim, poxa, não, eu assisti a aula, mas o professor tá fora, não sei o que, não, mas eu preciso levar esse documento hoje. E ela for lá e escrever, eu, Gustavo Badaró, declaro para os devidos fins que na data de hoje a aluna Maiara assistiu a minha aula, esteve presente, embora seja uma aula por vídeo, etc., São Paulo, 9 de outubro, e assinar com meu nome, aquele será um documento que não é autêntico, porque quem está afirmando aquela declaração não sou eu, é a Maiara, mas ele será um documento com conteúdo verdadeiro. Realmente eu dei aula por vídeo, realmente a Maiara estava presente, realmente o conteúdo da aula foi aquele, realmente ela assistiu aquela aula. Então, o Código também tem essa disciplina por incidente de falsidade documental. O que acontece, e quando eu defendo a necessidade de um registro da cadeia de custódia da prova digital para os documentos digitais, é que, embora para os documentos em gerais, documentos físicos, a cadeia de custódia não seja uma exigência para a admissão desses documentos, embora eu possa contestar a autenticidade desses documentos no incidente de falsidade documental,
Nos documentos eletrônicos, a situação é diferente. Porque se qualquer um de nós vira um documento em papel, escrito à mão, e parece que não tem rasura, eu lembro mais ou menos a assinatura da pessoa. Outro dia um amigo meu me deu um livro que falou, olha, professor, eu tenho esse livro aqui, tem essa assinatura aqui, é um livro da professora Ada, me parece que essa assinatura é dela, vê se você reconhece. Eu li, né, trabalhei bastante com a professora, não, é dela, conheço a assinatura, conheço a letra, com certeza essa dedicatória que tem no livro e a assinatura é dela, foi um livro que ela deu para alguém. Então quero te presentear com o livro, tal. Agora, se fosse uma assinatura completamente diferente, eu poderia falar, essa assinatura, pelo que eu me lembro, está meio diferente. Não era assim que ela fazia o A, etc. A letra dela era uma letra maior, essa letra está uma letra pequenininha. Eu teria como desconfiar da autenticidade daquele documento e arguir um incidente de falsidade documental. Por outro lado, se eu junto um documento no processo, eu analiso aquele documento, seja pelo seu teor, seja por aspectos externos, aquilo não me chama atenção em nada, eu vou dizer, aparentemente está tudo bem com esse documento. E se eu não contesto a autenticidade daquele documento, a autenticidade daquele documento é presumida. Não me parece que isso seja possível no âmbito de documentos digitais. Seja pelo que eu já falei para vocês, de imaterialidade, volatilidade, linguagem não natural, fácil adulteração e assim por diante, né? Seja porque nós não conseguimos ter este juízo de olhar algo e falar, isso não me parece autêntico, né? Agora, de novo, em campanhas eleitorais, surge um monte de fake news, etc. Hoje, por exemplo, com inteligência artificial, né, é possível criar vídeos, vocês já veem cada vez mais, às vezes algum é fácil, você pega lá um político famoso, eu vi um do Obama fazendo um discurso e defendendo coisas que pelo conteúdo era o oposto ideológico do que ele pensa. Aí você olha aquilo e fala, nossa, mas poxa, essa pessoa está falando essa coisa, isso está meio esquisito. Aí depois você vê e fala, não, olha, isso aqui é para fazer a propaganda de um programa de inteligência artificial que pega as tuas palavras, consegue mexer a tua boca como se fosse você, né? Eu mesmo outro dia vi um programa de tradução das palestras. Se eu gravar minha aula de hoje, que eu estou dando em língua portuguesa, eu pego esse conteúdo dessa aula e coloco naquele programa, aí eles traduzem a minha aula, inclusive alterando a movimentação da boca. E se eu quiser, eu posso ter aqui essa mesma aula de hoje gravada, como se eu estivesse dando aula em espanhol, como se eu estivesse dando aula em francês, como se eu estivesse dando aula em inglês, falando na língua estrangeira, com a minha boca movimentando de acordo com seria o movimento da boca para a criação dos sons nessa língua estrangeira. Então você vai ver aquilo, você vai falar, não, acho que o professor Gustavo entende um pouco de espanhol, pode ser sim que ele fale em espanhol, porque eu já vi ele lendo um livro em espanhol, eu já vi ele falando de autores espanhóis, só que certo, se alguém vir eu dando uma palestra em russo, vai virar e falar, pô, esse negócio é meio esquisito, eu acho que isso aí tem alguma tradução, tem alguma coisa, pô, o cara entende russo, eu tô lá dando uma palestra em chinês, não, isso é muito estranho. Mas isso nem sempre acontece, são exemplos extremos. Então, quando eu tenho a produção de um documento digital, eu tenho que ter junto com ele, e a cadeia de custódia é uma metaprova ou é uma prova sobre prova, elementos que previamente demonstrem a autenticidade desse documento. Porque senão nós temos aí um voo cego, uma crença ingênua de que tudo aquilo que está lá é verdadeiro, por puro presuntivismo. O projeto de Código de Processo Penal acolhe essa posição, exige que haja cadeia de custódia dos documentos digitais para que eles sejam admissíveis em juízo. Então, apenas relembrando, né, a cadeia de custódia quando nós falamos tem que ter a cadeia de custódia, é uma forma elíptica de dizer a documentação da cadeia de custódia. A ideia de cadeia de custódia é que integra a cadeia, pense na cadeia como uma corrente, uma sequência de elos. A cadeia de custódia são todas as pessoas que tiveram contato com aquela coisa desde a sua criação até a sua apresentação em juízo. Pense lá quem assistiu
seriado do O.J. Simpson, por exemplo. Então, a cadeia de custódia da luva que foi achada, para depois vamos discutir se ela entrou na mão dele ou não entrou. É quem encontrou a luva, quem pegou a luva, quem apreendeu a luva, quem levou a luva para o laboratório da polícia, quem manteve aquela luva em custódia, quem transportou aquela luva para o juízo. Estes são os elos da cadeia, são as pessoas que tiveram contato com aquela prova. Eu encontrei uma roupa no local do crime e aquela roupa tinha vestígios de sangue, então deixa eu fazer uma perícia no sangue para tentar identificar o DNA da pessoa. Alguém localiza aquele instrumento, alguém apreende aquele documento na cena do crime, alguém armazena aquele documento, alguém transporta aquele documento, alguém recebe aquele documento numa central de custódia, alguém guarda aquele documento, um perito abre o lacre, examina aquele documento, relacra mantendo o lacre original, faz uma perícia e aquilo pode ser apresentado em juízo. Isso nos documentos físicos são os elos dessa cadeia. E quando o código exige a cadeia de custódia, na verdade ele exige o quê? A documentação dessa cadeia de custódia. Ele deve ter um registro de todas as pessoas e nos respectivos momentos que tiveram contato com aquele elemento. Isto é, a documentação da cadeia de custódia. Né? Então, quando a gente fala, foi violada a cadeia de custódia, não tem como violar a cadeia de custódia, não tem como romper um elo da cadeia. A pessoa teve contato com a prova ou não teve contato com a prova. Na verdade, quando a gente fala que a cadeia de custódia está violada, nós queremos dizer o quê? Existem certos elos desta cadeia, que existiram, obviamente, mas eles não foram documentados, eles não foram registrados. Então, tem um vazio documental. Tal coisa foi apreendida na cena do crime. E depois eu tenho um registro que o perito examinou isso no laboratório. Sim, obviamente que o objeto não se teletransportou da cena do crime para o laboratório. Alguém pegou o objeto, alguém guardou o objeto, alguém levou o objeto para a central de custódia, alguém entregou o objeto para o perito. Mas eu não tenho registro desses elos da cadeia. Na prova digital, eu tenho que ter uma documentação completa da cadeia de custódia para que eu tenha elementos mínimos de autenticidade e integridade desse documento. Hoje, normalmente, e aí no ponto que toca os textos da Karina e da Marcela, muitas vezes esses documentos são apreendidos, né? Depois esses documentos precisam ser examinados, depois com base nesse exame eu preciso fazer um laudo desse documento. Só que existem técnicas e boas práticas para que isso seja feito de uma forma que depois eu possa verificar se aquele objeto que foi periciado é autêntico. Né? Então, por exemplo, eu vou numa empresa, tenho uma ordem de busca e apreensão dos computadores daquela empresa, na verdade eu estou interessado nos arquivos registrados no computador daquela empresa, né? Existem boas práticas que indicam como deve ser feita essa coleta, esse armazenamento, essa análise e esse registro. Então, você tem que chegar, às vezes até a forma, se você vai fazer com o equipamento ligado, com o equipamento desligado, se você desconecta o equipamento da internet, você tem que fazer uma cópia integral do conteúdo armazenado. Essa cópia tem que ter uma certa forma de registro. Normalmente eu vou usar um código hash que vai permitir depois, através dessa fórmula, verificar se aquela cópia corresponde ao conteúdo do documento. A perícia, normalmente, ela é feita não no documento original, mas na cópia. Só que se eu gero um código hash de quando eu coletei aquele documento e depois eu tenho uma cópia igual, idêntica, integral, desde que o código do documento inicial bata com o código da cópia, eu posso dizer que aquela cópia que foi periciada corresponde exatamente àquilo que era o documento no momento que a coleta foi feita. Né? Não, só que hoje o que a gente encontra às vezes foi apreendida uma pendrive na busca e apreensão do fulano. E depois você tem um documento que diz, olha, aberta a pendrive na data de hoje, ela tinha um arquivo tal com esse conteúdo. Sim, qual garantia que eu tenho que aquele arquivo estava naquela pendrive no dia que a pendrive foi apreendida? Eu não tenho nenhuma garantia. Seja para o bem, seja para o mal, seja para ajudar, seja para prejudicar aquela pessoa. Então, eu apreendi uma pendrive? Apreendi.
Ou eu vou lacrar aquela pendrive, ter um número de lacre, depois, a hora que eu abrir a pendrive no laboratório, imediatamente eu já faço uma cópia integral de todos os arquivos com código hash, ou tem que ter alguma outra técnica para tirar dados de um telefone celular que foi apreendido e assim por diante. Veja hoje, que às vezes é comum. A polícia vai lá, aprende o fulano, aprende o celular do fulano está aberto, o policial pega o celular dele, abre, começa a ver, deixa eu ver tuas fotos, deixa eu ver aqui o e-mail que você recebeu, com quem que você está conversando no WhatsApp, não sei o quê. Que garantia eu tenho que ele não mandou uma mensagem para alguém para provocar? Que garantia eu tenho que ele vê nas fotos ou vendo alguma coisa, ele ainda que sem querer não deletou alguma fotografia, não perdeu algum documento, não mudou algum registro de alguma coisa? Então, não me parece que seja uma premissa de excessiva desconfiança, mas é uma postura para que eu tenha um mínimo de confiabilidade epistêmica no conteúdo desse documento. Sei lá, guardadas as devidas proporções, imaginem que alguém apresente para vocês um recibo de que pagou uma coisa de um valor elevadíssimo, numa folha de caderno, escrito a lápis, e que você vê que a folha de caderno, o valor tal, tá lá tudo meio apagado, com borracha, que fica meio aquele borrado, aquele negócio preto. Pode até ser que aquilo seja o correto. O fulano escreveu primeiro, depois apagou, o valor estava errado, o fulano pagou outro, ele se equivocou na data, depois ele assinou a lápis e tal. Mas você pega uma folha de papel, escrita a lápis, com sinais claros de que algo foi apagado e escrito em cima. Você fala, olha, isso aqui é um documento autêntico, verdadeiro, confie nesse documento que está dizendo que o fulano deve 200 mil reais para o Beltrano. Você vai dizer, nesse documento em papel, falou, esse negócio está meio esquisito, não dá para acreditar. Lápis, qualquer um vai lá, altera, ó, tá aqui, teve apagou, não sei se é verdade, não sei se é mentira, ó, não dá para acreditar nisso. Né? Eu dou sempre como um bom exemplo de cadeia de custódia, já respondo, Luísa, só para completar isso. Hoje em dia, por exemplo, os exames de DNA são uma técnica relativamente bem estabelecida, em termos de confiabilidade no seu resultado, de dizer que um determinado código genético de uma amostra bate com o código genético de uma determinada pessoa. Antigamente eu entrava com uma ação de investigação de paternidade, você juntava lá fotografias do juiz, da criança e do pai para dizer que os dois eram parecidos, se eu via uma testemunha que ia dizer que no que seria a época da concepção da criança, a mãe namorava com o pai, se eles mantinham relações, se eles não mantinham, essa era a prova que dava para fazer. No máximo um exame de sangue, que era um exame de exclusão, que de acordo com um determinado tipo sanguíneo, aquela pessoa não poderia ser pai, mas não comprovava nada sobre a paternidade. Hoje o teste de DNA é um teste bem estabelecido. Mas imaginem vocês, advogados, um autor de uma ação de investigação de paternidade, e que o resultado tenha dado negativo, né? E que vocês não tenham nenhum elemento que comprove que aquela substância que foi analisada foi o sangue extraído do réu, do pretenso pai. Hoje, qualquer um de nós vamos num laboratório fazer um exame de sangue, tem lá uma série de procedimentos, eu gero uma etiquetinha com o nome da pessoa, a hora que a pessoa tira seu sangue, ela fala, olha André, dá uma olhada aqui, ó, vê, teu nome está completo, é seu nome mesmo, está certinho, coloca lá no tubo de ensaio, etc. e tal. Se alguém chegasse e falasse assim, olha, isso aqui é o exame de DNA e o resultado deu negativo, você falou, sim, mas que prova que eu tenho de que esse sangue que você examinou é o sangue do réu, e que é o sangue que foi tirado por ele no laboratório. Não, isso eu não tenho, mas olha, eu peguei esse frasquinho aqui, examinei e estou te dizendo que o resultado deu negativo. Ora, sim, mas isso é significativo se eu souber realmente que aquele sangue é dele. Agora, se eu não tiver elementos para me atestar que aquele sangue é dele, o fato de ter dado negativo não me garante nada. Por quê? Porque eu preciso de uma documentação bem estabelecida da cadeia de custódia para saber se aquele sangue que foi examinado é o sangue que foi tirado do pretenso pai, da pessoa que é apontada como pai. Senão, aquilo não tem valor nenhum. Ah, mas o DNA dá 99,98% de certeza. É verdade. Desde que a amostra sanguínea seja da pessoa relevante para a investigação. Se for de outra pessoa, não importa que ele dê 99,98% de certeza, aquilo não significa muita coisa. Deixa eu ver, tem uma pergunta da Luísa aqui.
eu teve contato com perícia de extração que é gravada, mas eu soube que a Polícia Civil de São Paulo está fazendo, especialmente nos casos de pedofilia. O senhor acha que isso resolveria o problema ou a gente ficaria com a questão da gravação fidedigna integral? Se eu bem entendi, Luísa, me corrija se eu não compreendi a tua pergunta, quando você fala que a extração é gravada em vídeo, mostrando o que está extraindo, ou eu abro o computador da pessoa e mostro, olha, aqui tem tais fotografias de pedofilia, aqui tem esses vídeos, eu estou lá rodando o vídeo no computador e mostro aquela filmagem. Assim, se isso seria suficiente ou não, o que eu tenho de documentação aí, e acreditando que esse vídeo é autêntico, e daí nós teríamos um problema que poderia até levar a um regresso ao infinito, que daí eu tenho que ter a cadeia de custódia do vídeo que gravou a tela do computador, né? Se esse vídeo for autêntico, né, eu vou ter uma comprovação que naquele dia, naquela hora que alguém chegou na casa da pessoa, estava lá cumprindo uma busca e apreensão, alguém ligou o computador dele, exibiu aqueles vídeos e disse, olha, isso aqui tem no computador da pessoa. Se isso é suficiente, normalmente vai ser suficiente para registrar isso. Agora, se eu não tiver, talvez eu tenha que ter desde o começo, desde a entrada, desde a hora que você liga o computador, porque também hoje seria muito fácil, muito rápido eu entrar em qualquer site, baixar uma cena de vídeo de sexo lá, salvar no computador da pessoa, e eu ligo minha câmera e falo, vou registrar o que eu achei no computador da pessoa. E aí eu estou filmando, mas eu não sei o que aconteceu nos 5 minutos, nos 10 minutos que antecederam essa gravação. Não me parece que essa seja uma boa prática. Inclusive, embora não caiba ao legislador disciplinar, até porque isso muda muito rapidamente, o projeto de Código de Processo Penal, além de exigir que haja cadeia de custódia para admissão da prova, diz que o tratamento desses dados deve seguir as melhores práticas, né? Então, você tem uma série de regras de uma série de institutos internacionais, equivalente aqui no Brasil, sei lá, uma ABNT, que tem as regras ISO, etc. E no Brasil também existe uma regra dessa que trata da coleta, registro, análise e documentação dos documentos digitais, que praticamente incorporam regras internacionais que estabelecem as boas práticas para que isso seja feito. Não me parece que essa seja uma boa prática. Quer dizer, entre não ter nada e ter a gravação, é melhor ter a gravação do que não tê-la. Mas não me parece que essa gravação seja suficiente para comprovar todos esses elementos. O que vai poder acontecer é que, às vezes, esta gravação, aliada a outros elementos de prova, permita uma inferência probatória segura. Mas se eu tivesse que dizer sobre a qualidade em si dessa prova, se o registro for uma gravação do que está passando na tela, eu diria que essa não é uma qualidade, não permitiria uma qualidade alta desse elemento probatório. Gravação da extração externa. Tá, entendi. Ok. Bom, vamos tratar, se esse ponto a gente puder passar, se ninguém tiver nenhuma pergunta, vamos tratar de um outro aspecto que me parece bastante importante e que vai ser cada vez mais importante, que é como obter esses dados quando eles estão em poder de terceiros. Normalmente, hoje, os serviços de internet, em geral, são realizados por grandes empresas de tecnologia, né? Ninguém consegue fazer isso hoje sozinho, sem usar uma conta, sem usar um Google, um WhatsApp, agora se voltou o X, algum Dropbox, um sistema de armazenamento nas nuvens, etc. Eu vou ter situações que podem ser relativamente mais simples. Eu realizo uma busca e apreensão na casa de uma pessoa, apreendo o computador dela, apreendo o tablet dela, apreendo o celular dela, apreendo o pendrive na casa dessa pessoa, né? E aí o problema vai ser se eu tiver alguma senha, algum instrumento de segurança para o acesso. Eu terei que usar uma técnica adequada para, por exemplo, quebrar essa senha. Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis para acessar o conteúdo. Mas o conteúdo era aquele que estava ali armazenado e houve uma autorização para apreensão. Bem mais difícil é quando esses dados estão em poder de terceiros, né, do Google, do provedor que a pessoa usa para a internet, de onde ela Gmail, de onde ela registra os e-mails,
do sistema de armazenamento das nuvens que ela usa, de qual sistema você cadastrou no seu celular para armazenar fotos, vídeos, documentos, etc. Porque aqui não basta eu chegar na casa da pessoa, ir na casa da pessoa, ir no escritório da pessoa e apreender o computador daquela pessoa. Hoje em dia, muitas vezes, essas informações que se buscam estão em poder de terceiros. E esse é o grande ponto. Vamos deixar de lado um pouco a prova digital. Nós temos 3 incisos da Constituição que tratam de espelhamentos ou vicissitudes, reflexos de intimidade e personalidade. O inciso 10, que de uma maneira genérica assegura intimidade e privacidade, ponto. O inciso 11, que assegura a reserva do lar, do domicílio, a inviolabilidade do domicílio, tirando aquelas situações de desastre, flagrante delito, prestar socorro, mas em regra a Constituição diz, salvo com ordem judicial. E nós temos o inciso 12, que trata da interceptação telefônica e por uma extensão da interceptação telemática, que a Constituição exige ordem judicial e hipóteses previstas em lei. Então, para estas formas de manifestação da personalidade, que envolve aspectos que nós devemos manter em sigilo, queremos manter, podemos manter em sigilo, a Constituição estabelece essas formas de restrição. Até então, a mais restrita delas era a interceptação telefônica, porque eu tenho que ter ordem judicial. A lei que trata da interceptação telefônica, que nós vamos estudar um pouco depois, diz que eu tenho que ter crime punido com reclusão. Se for uma investigação com crime punido com detenção, não é possível a interceptação telefônica ou telemática. E eu tenho um prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15, que a jurisprudência entende que pode ir sendo prorrogado tantas vezes quantas necessários. Bem entendido, quando nós falamos de interceptação telefônica e interceptação telemática, neste sentido da lei, nós estamos pensando na interceptação de uma conversa que se desenvolve em tempo real. A interceptação telefônica é alguém que vai ter acesso à conversa no momento em que a conversa está sendo realizada. Então, alguém autorizou a interceptação do meu telefone por 15 dias, do dia 1º de outubro ao dia 15 de outubro. Ao longo desses 15 dias, cada conversa que eu tiver, o conteúdo dela, técnica que uso hoje, é um desvio, você cria uma linha espelho, e tudo que eu comunico com alguém, ou todos os telefonemas que eu recebo, vai para essa linha espelho, hoje é por e-mail, não é mais linha telefônica, e eles recebem o conteúdo em tempo integral daquilo, o agente de polícia que está cadastrado junto à operadora, e assim por diante. O mesmo valeria para as interceptações telemáticas. Nesse sentido da interceptação, a interceptação envolve o acesso ao conteúdo comunicado no momento em que a comunicação está se realizando. Não são dados armazenados, dados estáticos, são dados em trânsito. Na lógica do legislador, a busca e apreensão, ela é, vamos dizer assim, mais fácil de ser decretada. Eu não tenho rol de crimes. Obviamente, ela vai se realizar instantaneamente, mas o que eu vou obter é uma fotografia daquele instante que eu entro na casa da pessoa. E embora ela seja invasiva no sentido de permitir uma busca, que tudo seja vasculhado no ambiente, que eu possa abrir gavetas, armários, pedir para a pessoa abrir o cofre, etc., e ainda que isso possa causar certos constrangimentos momentâneos, porque eu vejo certas coisas que a pessoa tem e que ela talvez não quisesse que as outras pessoas soubessem que ela tem. Tem lá um brinquedinho erótico lá no criado mudo dela. Bom, mas ok, mas eu vou ver, na ordem não é para apreender brinquedos eróticos, ela vai ver, vai olhar para a pessoa, pode dar uma risadinha na cara dela, não vai aprender aquilo, vai aprender o que interessa. E no final das contas, o que a polícia vai levar é só aquilo que era objeto da busca. Portanto, tem uma certa invasividade maior, no sentido de poder ver o que tem naquele ambiente, mas em termos de obtenção, de apreensão, menor, porque eu só vou apreender o que é objeto da investigação. Na interceptação telefônica, a invasão é maior. Primeiro, e vamos pensar, em 96, telefonia celular ainda não era tão avançado, muitas casas tinham um aparelho telefone, uma linha fixa que era usada por todos os moradores da casa, e, portanto,
do ponto de vista da extensão subjetiva, de quais pessoas eram atingidas por uma interceptação telefônica, eu não atingia só o investigado, não tinha como eu interceptar a conversa só quando quem está falando naquela linha, quando um dos interlocutores era um investigado, eu vou captar a conversa quando o telefone era... hoje, acho que pouca gente tem, eu não tenho na minha casa mais uma linha fixa de telefone. Mas quando era aquilo, falava minha esposa, falava meu filho, falava minha filha, falava a funcionária da minha casa, todo mundo falava naquela linha. E se eu estava sendo investigado, o certo seria ter só as minhas conversas. Mas aquele meio tinha um dano colateral que obtinha a conversa de todo mundo. Então, era um meio muito mais invasivo. E por conta disto, eu tinha maiores restrições para a realização desse meio de obtenção de prova. Era só para investigação de crimes punidos com detenção. Eu tinha um período inicial de 15 dias. Se eu fosse prorrogar, eu tinha que justificar porque era necessário prorrogar e assim por diante. Isto para dados em trânsito. O grande problema hoje não é o acesso dos dados em trânsito. É o problema do acesso dos dados armazenados. Porque há um grande volume de informações nossas, até por medo de perda, você tem um backup, se armazena nas nuvens, os e-mails, tem um monte de gente que não deleta todos os e-mails, então o cara te mandou um e-mail há 5 anos, está lá na tua caixa de e-mail ainda, aquele e-mail com a fotografia, com arquivo de áudio, com tudo isso. Né? Então hoje, se eu obtiver o conteúdo de comunicações armazenadas, e também conteúdos não comunicacionais, fotografias que foram enviadas, planilhas que foram enviadas, textos, arquivos de PDF, etc. Vejam que se eu tivesse uma interceptação telemática de 15 dias, eu só obteria em tempo real, mas só obteria o que aquela pessoa comunicou naqueles 15 dias. Só que hoje, se eu oficio para um provedor e mando ele me fornecer todas as fotografias armazenadas, todos os documentos armazenados, todas as palavras-chave pesquisadas no instrumento de pesquisa, todos os locais que a pessoa foi através dos arquivos de geolocalização dos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos, o potencial de informação que eu obtenho é infinitamente maior. E qual é a dificuldade que nós temos hoje? Como nós não temos uma disciplina legal disso, os textos deixam claro esta dificuldade, muitas vezes o que se tem é uma utilização, por analogia, das regras de busca e apreensão. Só que a busca e apreensão tem regras concebidas para busca e apreensão de objetos físicos, em que primeiro eu examino, posso examinar, buscar, tentar obter, achar coisas específicas, e só vou apreender aquelas coisas específicas. Só que a lógica hoje, se eu pudesse usar a busca e apreensão como parâmetro para informações de conteúdo solicitado, conteúdo armazenado de provedores, é uma lógica que eu não vou pegar o que foi comunicado nos últimos 15 dias, eu vou pegar tudo que a pessoa fez nos últimos 2, 3, 4 anos. Inclusive o que foi comunicado, porque hoje a tecnologia para comunicação mantém um registro, normalmente tanto de quem envia quanto de quem recebe. É claro que você pode deletar aquele e-mail, mas nem todo mundo faz isso. Então, hoje, essa é a medida mais invasiva de todas, infinitamente mais invasiva, né? E que os juízes têm aplicado por analogia à busca e apreensão, e que essa medida profundamente invasiva, muito mais invasiva que interceptação telefônica e telemática, mas muito mais invasiva, em termos de conteúdo do que se obtém, tem sido deferida sem nenhum critério. Então, o que os textos colocam é que é necessário que nós tenhamos urgentemente uma disciplina legal para isso. O que o Marco Civil da Internet estabelece é algo bem diferente, que é o acesso dos dados de conexão. Então, eu não vou ter acesso ao conteúdo comunicado.
Eu tenho acesso aos dados de conexão. Quem conectou, com qual IP, em qual data, né? E eu tenho os dados de aplicativos de internet que foram consultados, aplicativos de serviço. Não o conteúdo. Saber quais os aplicativos foram acessados. Apenas isso. E a vida de todos nós tem sido exposta, né, com uma extensão brutal. Isso significa, então, que mas isso é um problema só dos criminosos? Claro que não. Faz parte do desenvolvimento da personalidade de qualquer pessoa que nós tenhamos certos espaços reservados para que nós possamos fazer coisas que queremos, né, fora dos olhares de terceiras pessoas. Só a reserva daquilo que não é crime, mas simplesmente coisas que eu quero fazer, que são lícitas, mas que eu não quero que outras pessoas saibam o que eu faço. Posso fazer isso? Posso, perfeitamente. É melhor, né? Você é uma pessoa evoluída, você não está nem aí com o que ninguém pensa de você, dane-se o que eles pensam, o importante é você ser feliz, você quer fazer tudo, deixar todo mundo saber tudo da sua vida, zero de preocupação com o que os outros estão pensando de você, porque você fez isso ou aquilo, gosta disso ou daquilo, entra nesse ou naquele site. Maravilha, também é um direito seu. Mas não é ilegal, imoral, contrário a qualquer boas regras, etc. Eu quero ter um espaço de privacidade que eu possa desenvolver minhas ações, minhas condutas, sem estar sob a vigília de olhares alheios. Então, quando se defende a proteção da privacidade, nesse sentido, pelo potencial de invasão que ela tem, isso me parece algo muito importante e absolutamente insuficiente contestações do tipo de quem não deve não teme, isso é conversa de bandido, isso é advogado que fica defendendo um monte de garantia para proteger os seus clientes e ganhar altos honorários. Quer dizer, não. Eu acho que já falei isso para vocês em outras aulas, volto a falar. Ninguém aqui deve ter cometido um crime nas últimas semanas, e quem está disposto aí a compartilhar a tela do notebook, do telefone, do que quer que seja que está assistindo essa aula, e colocar aí para todo mundo ver os últimos 2 meses de todos os sites que entrou, colocar aí o histórico de palavras no Google que vocês pesquisaram, as fotos e vídeos que vocês viram, e qualquer que seja a rede social, em qualquer programa. Eu não quero pôr as minhas. E não acho que não tem nada demais de eu não querer. Eu não sou um ser estranho, amoral, por não querer expor. Tem coisas que eu não tenho problema de expor, tem outras que eu não quero expor. Simples assim. Isso não faz de mim melhor ou pior do que ninguém. Então, se ninguém aí quiser expor, é direito de vocês. Mas vocês não querem expor porque vocês estão querendo esconder ou evitar que eu ou qualquer pessoa descubra os crimes que vocês cometeram nos últimos 2 meses? Não, absolutamente não. Então, é preciso que nós tenhamos uma proteção legal muito mais intensa para isso. Muito mais intensa do que a gente tem. Né? É claro que é difícil uma disciplina legal muito rígida nesse sentido, e nem a disciplina deveria se destinar a dizer essa ou aquela tecnologia, esse ou aquele meio, é o X, é o TikTok, é o não sei o que, é isso ou aquilo, porque a tecnologia muda, a tecnologia evolui. Mas o que me parece hoje uma premissa incontestável é que nós temos hoje um número brutal de dados armazenados. Imaginem vocês, os pais de vocês talvez sejam jovens ainda, mas avós, então que sejam. Imagine o que os avós tinham armazenado fisicamente na casa deles. Tinha lá um álbum de fotografia com algumas fotos de alguns momentos importantes, tinham lá algumas cartas em papel que mandaram ou que receberam, certos bilhetinhos de um aniversário, de uma coisa especial. Guardavam lá alguns documentos que pagavam, que consideravam importantes, os comprovantes de pagamento de, sei lá, conta de água, luz pelos últimos 5 anos, em papelzinho, se alguém fosse cobrar. E era isso.
Agora, imagine vocês, qualquer um de vocês, pensem em pegar os seus notebooks ou seus aparelhos de telefone celular e imprimir em papel tudo que vocês têm neles. Muito provavelmente daria um volume maior do que o que caberia dentro de uma casa. Imprimir todos os e-mails que receberam, todos os arquivos em anexo desses e-mails, todas as fotografias. Olha, não sei vocês, e eu não sou de tirar foto. Não gosto de tirar foto. Preciso guardar as coisas na minha memória. Mas vou dar um exemplo. Eu tenho hoje, só no meu celular, 9.375 fotos, 345 vídeos. Então, imagine vocês imprimir 10 mil fotos. Qual o volume que isso ocuparia? Fora daí, todos os arquivos, pensem vocês, os Dropbox, Gmail, esses arquivos que vocês têm. Hoje nós temos um volume registrado da nossa vida brutal e que precisa sim ser protegido. Acho que, Everton, acho que você está com o seu microfone aberto, se puder. Obrigado. E esse déficit de legislação é algo que precisa ser tratado. Como se pode fazer isso até lá? Né? Ainda que nós não tenhamos uma legislação. Uma primeira alternativa seria levar a sério a legalidade, e no sentido de que qualquer restrição de direito fundamental, e esse é um direito fundamental, não pode ser feita sem previsão legal. Não que os direitos sejam absolutos, que haja um núcleo inviolável, etc. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ainda que hajam restrições legítimas a direitos fundamentais, essas restrições legítimas passam pela legalidade, tem como pressuposto que o legislador, dentro de uma análise valorativa, representando a sociedade, chegue a um consenso do que a sociedade aceita e do que a sociedade não aceita, estabeleçam parâmetros, balizas adequados para que aquele direito, diante de uma outra situação mais relevante, que aquele direito possa ser restringido legitimamente, sofra uma constrição. Né? E temos que ter juízes, reserva de lei e reserva de jurisdição. Temos que ter juízes que, nos casos concretos, verifiquem se aquela situação concreta se enquadra naquele modelo legal estabelecido pelo legislador de restrição daquele direito. Esse é o ideal. E poderíamos partir também para uma posição de que acho que agora é o Luiz Alexandre que está com o microfone aberto. Poderíamos partir para uma posição de que, enquanto não tem lei, isso é absolutamente impossível, isso não pode ser realizado. Isso teria um custo momentâneo, de que uma série de crimes que acontecem, lamentavelmente, mas acontecem, e que poderiam ser investigados, seus responsáveis processados e punidos por estas provas, ficariam impunes. Talvez isso pudesse sensibilizar o legislador e falar, bom, em vez da gente ficar dando o nome de viaduto da estrada tal, do deputado fulano de tal, em vez da gente ficar criando o dia da dança de não sei das quantas, etc., né, vamos legislar sobre o que é importante, vamos criar um consenso no parlamento e verificar em que hipótese nós estamos dispostos a que qualquer cidadão possa sofrer uma restrição legítima desse direito. Até lá, nada é possível. É uma postura, me parece, pouco realista, embora ela foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal depois da Constituição de 88 em relação à interceptação telefônica. Como o inciso 12 dizia que a interceptação telefônica só podia ser feita com ordem judicial para fins de investigação e instrução criminal, nas hipóteses e na forma prevista em lei, o Código de Telecomunicações não previa hipóteses, e o Supremo disse, enquanto não tiver uma lei, não cabe interceptação telefônica. Até que veio a Lei 9.296/96, não tinha interceptação telefônica, porque não tinha uma lei que estabelecesse a forma de restrição. Outra alternativa seria os juízes, no caso concreto, fazendo uma analogia com um instrumento equivalente, mas muito atento ao grau de restrição, a necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, fizesse essa análise. Nem isso nós temos. Na esmagadora maioria dos casos, não há nenhuma preocupação com a adequação do grau de restrição, então me parece bastante razoável
que se eu esteja fazendo uma investigação de pedofilia, por exemplo, que eu autorize obter acesso a fotografias e vídeos que essas pessoas têm armazenados. Talvez isso não tenha, a princípio, nenhuma adequação se eu estiver fazendo uma investigação de evasão de divisas para verificar se essa pessoa tem uma conta no exterior, abriu uma conta no exterior que não é declarada às autoridades brasileiras. O acesso a fotografias e vídeos pode ser relevante. Nesse segundo caso, talvez o acesso à agenda também possa ser relevante. Ele viajou, ele não viajou, ele estava em tal ou qual lugar. As fotos e vídeos me parecem menos importante. Então, não há porquê, se esta medida vai ser deferida, ainda mais não havendo uma baliza legal definida, que não seja feito um exame rigorosíssimo. Por que os últimos 6 meses? Ou por que não o último mês? Por que o último 1 ano? Por que os últimos 2 anos? Por que 10 anos? Juízes que deferem 10 anos dessa medida? Isso é absolutamente inaceitável. O juiz está investigando um determinado crime, determina a apreensão, busca a apreensão na casa da pessoa, e que se apreendam computadores, tablets, celulares, etc., e põe assim na ordem. E desde já fica autorizado o acesso integral a todo o conteúdo dos aparelhos. Por que todo o conteúdo? Eu não sei nem que aparelhos são esses. E me parece que talvez seria razoável que eu distinguisse o acesso ao conteúdo de um computador de mesa diferente do acesso ao conteúdo de um telefone celular. O tipo de arquivos, as espécies de arquivos que eu posso acessar, a periodicidade desses arquivos deve ser diferente. Então, hoje nós temos, nesse ponto, um grande vazio e me parece que é algo que precise ser legislado urgentemente, ser debatido. Temos um parâmetro legal e temos uma atenção judicial no caso concreto. Hoje esses temas vêm sendo enfrentados em boa medida pelo Supremo Tribunal Federal, numa série de situações. Por exemplo, no caso da Marielle, houve uma ordem para a Google que fornecesse o nome de todas as pessoas que num período antes de 48 horas ou um pouco mais, não sei, tivessem pesquisado palavras-chave que incluíam o nome dela, acho que o nome do assessor dela, a rua onde o fato aconteceu, etc. Todas as pessoas que pesquisaram, ela é uma figura pública. Eu poderia estar querendo pesquisar porque eu sou um eleitor dela e quero acompanhar quais são os projetos de lei que ela está empenhada, qual é a agenda dela, no que ela está se dedicando. Então, quer dizer, é preciso ter parâmetros e balizas para isso, e ainda assim esse é um tema que nunca a legislação vai ser plenamente suficiente. Nós teremos que ter uma análise bastante adequada e ponderada e especificada no caso concreto dos magistrados, o que não vem acontecendo. Eu acho que propriamente, eu não diria que o cenário é desolador, mas é um cenário que precisa ser exposto e criticado, porque o que nós temos na prática é algo que vem acontecendo. Essas restrições indevidas, ao meu ver, vêm sendo feitas e muitas vezes não se está questionando isso. Não sei se pode, claro, chegar no Supremo, no caso famoso, é o caso da Marielle, ou não sei o que, numa determinada demanda, a Google se posiciona contrariamente, etc. Temos aí um caso de uma queda de braço do X com o ministro Alexandre de Moraes, etc. Esses casos vão servir como balizas depois, mas no dia a dia, na maioria dos casos, o que vem sendo feito é uma verdadeira barbaridade, sem nenhuma justificação. Não sei se ficou faltando alguma coisa, se vocês querem comentar alguma outra situação dos textos, ou que eu tenha deixado de fora, ou alguma questão de regras mesmo do código que tenha ficado sem análise. Eu tenho uma passagem que eu queria ler para vocês, um pouco disso que eu falei, e que disso que a proteção da intimidade não é uma questão
apenas de criminosos. Então, eu até vou colocar aqui no chat para vocês. É uma passagem de um livro do Dostoiévski que chama Memórias do Subsolo, em que ele diz assim: existem coisas nas recordações de todo homem, coisas que ele só revela aos seus amigos. Há outras que não revela nem mesmo aos amigos, mas apenas a si próprio, e assim mesmo em segredo. Mas também há, finalmente, coisas que o homem tem medo de desvendar até para si próprio. E, em cada homem honesto, acumula-se um número bastante considerável de coisas deste gênero. E acontece até o seguinte: quanto mais honesto é o homem, mais coisa assim eles possuem. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu tenho coisas que eu não quero revelar a ninguém, e não acho que isso seja algo demeritório da minha personalidade. Talvez seja muito mais preocupante quem exponha tudo, talvez bom para ele, do que quem não considere que precisa de nenhuma área de reserva para o desenvolvimento da sua personalidade. Na próxima aula nós continuamos. Espero e farei toda a força para estar presencialmente com vocês. Tá bom? E eu vou deixar essa aula gravada, colocar no Moodle. Infelizmente, por culpa minha, por essa mudança em cima da hora, tivemos poucos alunos e alunas participando da aula, mas espero que pelo menos dando para assistir por vídeo. Foi meio confuso, com um pouco de barulho aqui no fundo, mas talvez pelo menos o essencial para quem perdeu possa ser compreendido. Tá bom, pessoal? Obrigado. Mais uma vez, desculpem essa mudança em cima da hora. Peço desculpa, especialmente a Luísa. Eu mandei no grupo, não sei se a Luísa tinha visto antes, eu vi que ela entrou depois. Mas obrigado pela presença de todos vocês, ainda assim à distância e com essas dificuldades. Tá bom, pessoal? Até quarta-feira que vem. Boa semana.